Olá, sou o professor André Valente, sou seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre processos de construção do conhecimento. O que são esses processos, suas características e finalidades? Para a gente pensar em processo de construção de conhecimento, a primeira palavra que a gente vai tratar aí é a palavra método. O que significa essa palavra? O que é ter um método, fazer as coisas de maneira metódica? Então vamos lá, né? Método é um procedimento, uma técnica, um meio de fazer alguma coisa de acordo com um plano. A palavra método remete à palavra meta. Então o método seria aí um caminho que você trilha para chegar a algum lugar. E é isso, é você ter um plano traçado e saber quais ações você precisa fazer para conseguir chegar em algum lugar. Tá? Então, um método é um processo organizado, lógico e sistemático, de pesquisa, instrução, investigação, apresentação, etc. Então, para dizer que há um método, é isso, precisa haver uma organização das ideias. Tá? Outra coisa que é importante para um método é a ordem, a lógica ou um sistema, que é um sistema que regula uma determinada atividade. Então, resumindo aí, a gente pode pensar que um método é pensar como eu vou fazer alguma coisa, de onde eu estou saindo, por onde eu tenho que passar e onde eu quero chegar, quais meios eu vou usar para obter o que eu preciso. Isso é ter um método. Então vamos ver um exemplo de um texto onde essa palavra método aparece. Tá? Olha só, em uma tarde qualquer o pequeno João de 7 anos chega ao Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente para participar do projeto Método Intuitivo como metodologia inovadora para a prática em educação alimentar e nutricional. Ele se senta junto aos colegas e recebe das orientadoras uma beterraba. Curioso, ele a observa, cheira, aperta. João nunca havia visto aquilo, por isso, logo surgem as dúvidas. Seria algo de comer? Se for, como é feito o preparo? A beterraba é uma fruta? Como seria plantada? Por que ele teria que comer aquilo? Os questionamentos do menino proporcionam um aprendizado inspirado em orientações do método intuitivo, criado no século XVIII pelo suíço Johann Heinrich Pestalozzi. O sistema de ensino propõe o desenvolvimento das habilidades naturais do sujeito, apresentadas através de estímulos. Abre aspas. Nesse método intuitivo, o próprio educando, após observar, tocar, analisar e discutir sobre determinada questão, chega aos conceitos por si próprio. Dessa forma, além de estimular o aprendizado, ele desenvolve o senso crítico e a autonomia perante suas escolhas alimentares. Fecha aspas. Explica a mestranda em nutrição da UFLA, Monique Luiz Casemiro Inácio. Então aí nesse texto, como nós vimos, ele apresenta um método em duas etapas aí, tá? O método intuitivo aplicado na atualidade e a sua origem lá no século XVIII, tá? Então vamos reparar aqui nesse trecho destacado, Olha só, explica-se como o método é praticado, olha. O garoto se senta junto aos colegas, recebe das orientadoras a beterraba, observa, cheira, aperta, e faz alguns questionamentos. Tudo isso faz parte do método intuitivo. Os questionamentos do menino proporcionam um aprendizado. E esse aprendizado é inspirado nas orientações do método intuitivo de Pestalozzi. Então a gente tem aí as ações que estão coordenadas para um determinado fim, que é o que a gente pode chamar de método. A análise ela pode ser uma parte de qualquer método. O que é um processo de análise? O que significa fazer análise? Tá? Olha só, analisar significa separar de um modo em seus elementos ou partes componentes.
Tá? Então é separar, fazer uma análise é separar, você pegar qualquer coisa e separar as partes que compõem aquela coisa. E tentar observar cada parte para entendê-la individualmente e como ela funciona dentro daquele sistema. Isso é fazer uma análise. Tá? Então é o estudo pormenorizado, né? O estudo detalhado de cada parte de um todo para conhecer melhor a sua natureza, suas funções, as relações, as causas, entre outras coisas. Tá? A análise é a avaliação crítica, o exame, o processo ou método em que se desenvolve, caracteriza e compreende algo. Pode ser um texto, uma obra de arte, uma ação, uma determinada situação. Então tudo é possível de ser analisado aí dessa forma. Então, vamos ver um exemplo de um texto que traz para a gente uma análise. Olha só, na sociedade contemporânea, o hábito alimentar é influenciado por propagandas e modismos, que incentivam o consumo de alimentos de maior valor energético. Concomitantemente a isso, a disponibilidade de tecnologia, o aumento da insegurança e a progressiva redução dos espaços livres nos centros urbanos, onde vive a maior parte das crianças brasileiras, reduzem as oportunidades de lazer e de uma vida fisicamente ativa, favorecendo atividades sedentárias, tais como assistir televisão, jogar videogames e utilizar computadores. Então aqui nós temos a análise de uma situação. Olha só, vamos dar uma olhadinha com mais calma aqui. Olha lá, na sociedade contemporânea o hábito alimentar é influenciado por propagandas e modismos que incentivam o consumo de alimentos de maior valor energético. A gente começa com uma informação, uma informação que está dada ali para nós. Tá? Essa informação vai fazer parte de um sistema. Olha só, concomitantemente a isso, a disponibilidade de tecnologia, o aumento da insegurança e a progressiva redução dos espaços livres nos centros urbanos, onde vive a maior parte das crianças brasileiras, reduzem as oportunidades de lazer e de uma vida fisicamente ativa, favorecendo atividades sedentárias. Então, as duas práticas aí, elas vão se unir criando uma determinada situação. E com isso, o texto consegue explicar como uma vida atualmente mais sedentárias tem criado problemas para jovens aí. Tá? Então, é essa que é a ideia da análise. A gente conseguir olhar uma situação como um todo, mas conseguir entender cada etapa, cada parte dessa situação, desse objeto. E aí, para fazer a análise, existem alguns tópicos de análise, ou seja, alguns pontos que a gente tem que acompanhar ali para conseguir fazer uma boa análise. Então, olha só, se a gente pegar o texto anterior e separar ali por elementos que esse texto trouxe, a gente vai encontrar ali alguns fatores do aumento da obesidade no mundo. Então, olha só, peguei um texto todo, li esse texto, interpretei a mensagem, o conteúdo dele e consigo separar em tópicos. Tá? Então, nesse caso, quais são os fatores de aumento da obesidade no mundo? O aumento da desigualdade socioeconômica e dos desacertos alimentares é um elemento. A influência das propagandas que incentivam o consumo de alimentos mais calóricos. O aumento da insegurança, a redução de espaços livres e, consequentemente, redução da vida fisicamente ativa das crianças. E, por fim, o maior acesso a tecnologias que estimulam o sedentarismo. Então, com isso, eu consigo analisar os tópicos. Qual que é a importância disso? A partir dessa análise, eu consigo começar a pensar soluções para aquele problema. Então, eu posso pensar qual é a solução para evitar esse aumento da desigualdade socioeconômica e dos desertos alimentares. O que eu posso fazer em relação a esse ponto? Então, ao invés de eu pensar todo o problema, que é o aumento da obesidade no mundo, eu posso separar por tópicos e atacar cada tópico individualmente. E aí sim chegar a resolver o problema final. Tá? Então o que eu faço para evitar a influência das propagandas que incentivam consumos de alimentos mais calóricos? Tá? Então veja, é diferente eu atuar nisso do que atuar no ponto anterior. Tá? Então a importância da análise é eu poder conhecer
quais são os pontos, quais são os tópicos que formam aquele determinado assunto que eu estou analisando. E vamos agora para a hora da tirinha. Uau, quantas imagens legais nessa internet! Pudim de leite, sorvete, frutas, mas tudo virtual. Aqui não é. Então, como você viu aí na tirinha, né, a Magali foi influenciada pelas propagandas que ela estava vendo. Ela estava lá vendo as propagandas e tal, aquilo foi criando nela a vontade de comer e ela foi comer. Tá? Então, veja a tirinha que está confirmando aquilo que a gente estava lendo no outro texto. Então, aqui também está trazendo essa discussão. E a síntese? O que é a síntese? A síntese é o caminho contrário da análise, né? Se a análise é a gente pegar um todo, separar as partes para entender as partes, como elas funcionam nesse todo, a síntese é o contrário. A síntese é poder olhar todas as partes e unir em uma informação, tá? Então, vamos lá. É o método, o processo, a operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos e fundi-los num todo coerente, um todo que tenha um sentido, tá? Por metonímia, é o todo assim formado. Então, por metonímia aí, né, a gente toma o processo de síntese pelo nome do resultado desse processo, que é aquele todo que foi formado. Então a síntese é o processo de unir partes, né, de alguma coisa, mas é também o objeto que isso forma. Isso também é uma síntese. Tá? É o resumo dos tópicos principais ou da essência de algo. É um sumário, né? Ou seja, uma coisa bem resumida. Tá? É a concentração em si servindo de exemplo. É a epítome. Essa palavra epítome significa assim, o exemplo maior, né, de alguma coisa. Tá? Então, a ideia da síntese é isso. A síntese pode ser aquilo que resume algo muito grande. Né? Então, por isso que às vezes a palavra síntese é tomada como sinônimo da palavra resumo, embora não seja tão precisa essa igualdade aí. Tá? Mas a ideia de síntese é isso. Então, aqui a gente tem um exemplo. Olha só, os fatores que explicam o aumento da obesidade entre crianças e adolescentes no mundo são de ordem cultural, social, econômica, política e científica. Então, a gente viu aí, né, quais são esses fatores. Tá? Então, vamos acompanhar o raciocínio. Nós vimos primeiro um texto que fala sobre esse aumento da obesidade de crianças e tal. Né? Vimos isso na forma de um texto. Tá? E aí nós analisamos o texto e separamos os tópicos, né, que estão no texto, na forma de tópicos. Tá? E agora a gente está juntando esses tópicos e resumindo esses tópicos a informações mais precisas. Então, olha só, os fatores que explicam o aumento da obesidade entre crianças e adolescentes no mundo são de ordem cultural, social, econômica, política e científica. Se você for olhar para os tópicos que a gente viu há alguns momentos aí, você vai perceber que eles se encaixam nisso. Então aqui está sintetizada a ideia daquele texto. E o processo de reflexão. O processo de reflexão está relacionado a tudo isso que a gente está falando também. Né? Então a reflexão é a ação ou o efeito de refletir, de se desviar da direção original. Esse é o sentido original da palavra reflexão. Tá? É o desvio. Né? Então, o desvio do sentido original. Tá? Então, fazer uma reflexão é isso, é procurar pensar além daquilo que está mostrado, daquilo que está explícito, daquilo que está dado. Tá? Reflexão também é a meditação, o pensamento, uma análise detalhada sobre um assunto, sobre si próprio ou sobre algum problema ou sentimento. Tá? Então, todo esse processo que a gente vem falando de fazer uma análise, depois uma síntese e tal, ele pode provocar uma reflexão, que é ali um exercício de pensar sobre alguma coisa. Tá? É a análise acerca de um determinado tema, reflexões sobre a alimentação. Então é isso, né? É fazer a análise de um determinado tema. Como eu falei, fazer a análise promove uma reflexão.
Então aqui nós temos um exemplo de uma reflexão. Olha só, né? Para falar sobre alimentação com alguém, deveríamos saber primeiro o que e como essa pessoa pensa. Que experiência alimentar ela traz? Que tabus, medos e receios habitam seu universo? O que a comida significa no seu mundo? Quais os significados do corpo dentro do seu grupo? Nutrição, saúde e bem-estar. Que querem dizer para pessoas diferentes? Só assim acessaremos verdadeiramente o mundo do outro, deixando que nossa experiência alimentar seja apenas uma, mas uma entre tantas outras possíveis. Para entrar na lógica alheia é preciso antes despir-se da nossa, reconhecer a ignorância, aceitar o inaceitável, acolher o imponderável. Então aqui nós temos uma reflexão, né? A partir de um determinado assunto sobre a alimentação aí, nós temos uma reflexão sobre o que é preciso fazer para se falar de alimentação para alguém. Né? E a ideia dessa reflexão é procurar promover aí uma mudança de pensamento. E uma problematização. Problematização é um outro passo importante aí, né? Está muito próximo da reflexão. A reflexão pode provocar uma problematização, principalmente se essa reflexão acabar causando uma mudança brusca de pensamento, né? Então pensava de uma maneira, fiz uma reflexão, percebi que as coisas são de uma outra maneira. Então aí eu vou começar a problematizar. O que é problematizar? Problematizar é olhar para objetos e situações comuns com um distanciamento necessário, para que haja uma desnaturalização, uma desconstrução das noções de verdadeiro, falso, certo, errado, bonito, feio. É o questionamento sobre algo, buscando entender os porquês e os como. Então, problematizar é questionar. Tá? É questionar o que está dado, é questionar aquilo que gerou alguma dúvida. Tá? Então, por isso que se fala aqui em olhar para objetos e situações comuns com um distanciamento necessário para que haja uma desnaturalização, uma desconstrução das noções de verdadeiro, falso, certo, errado, bonito e feio. Então, problematizar é isso, é desnaturalizar aquilo que parece natural, aquilo que parece óbvio, aquilo que parece imutável, aquilo que é o senso comum, tá? Pode e deve ser problematizado, questionado. Mas será que é assim? Será que não é? Isso é problematizar. Isso é importantíssimo para o nosso maior desenvolvimento, né? Para ampliar o nosso repertório, para trazer outras reflexões, para aumentar a nossa capacidade argumentativa. Então vamos ver aqui uma questão para uma problematização. Olha só. Em uma oficina sobre educação alimentar, professores analisaram embalagens de produtos alimentícios e apontaram o discurso apelativo presente em embalagens de salgadinhos, biscoitos recheados, etc., que incitaria principalmente as crianças e adolescentes ao seu consumo. No entanto, não reconheceram que nos rótulos de alimentos ditos saudáveis, como cereal matinal light, pão integral, etc., está presente outro tipo de discurso que, apelando para a exigência de saúde, beleza do corpo, busca construir o alimento como uma espécie de remédio. Então aqui tem uma problematização, né? E olha só que interessante, né? O trabalho aqui que foi feito, qual foi? Mostrar para os professores embalagens e eles procurarem quais eram as embalagens que eram apelativas, né? Que ao invés de só informar o que tem na embalagem, dentro dela, também vira uma propaganda, tá? E é interessante porque a problematização aqui é a seguinte: os professores conseguiram detectar, né, que nos salgadinhos, ou seja, naquilo que é considerado porcaria, né, que não é comida saudável, tá? É fácil de enxergar ali onde está o erro. Tá? Agora, qual é a problematização que esse texto está fazendo? Que não se percebeu que nas embalagens dos produtos chamados de saudáveis existe uma outra questão, que é o apelo à ideia de corpo perfeito, corpo saudável, né? Que é complexa. Que é criar a falsa ideia de uma beleza plena por causa de uma determinada mudança de comportamento ou dieta.
Que pode trazer outros preconceitos, como, por exemplo, as questões dos padrões de beleza e tudo mais. Então percebe como a problematização é importante, né? Para mostrar que, olha, cuidado, né? De não adotar um discurso que faz parte do senso comum. É preciso estar com o senso crítico ligado. Então a problematização, ela é para isso. Então eu trouxe uma questão para vocês, para ver se você está entendendo o assunto. Vai lá, vê se você consegue resolver. Conseguiu? Muito bem, é isso aí. Tá? E chegamos aí ao final da nossa aula. Espero que você tenha entendido o conteúdo. Tem muito mais conteúdo aí na sua plataforma, no Saiba Mais. Dá uma olhadinha lá. Tá? E vamos para uma reflexão sobre o conteúdo de hoje. Da análise. Eis um problema, e cada sábio nele aplica suas lentes abismais. Mas quem com isso ganha é o problema, que fica sempre com um X a mais. Mário Quintana. É isso, bons estudos e até a próxima aula.